Olá pessoal, demorei, mas cheguei. A flexibilização do regime jurídico de contratação dos servidores públicos, decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Tá, hoje é dia 7 de novembro e nós tivemos ontem, 6 de novembro, hoje é dia 7, né? Tivemos ontem, dia 6 de novembro, o julgamento da ação direta de constitucionalidade 2135. Essa ação iniciou lá em janeiro de 2000 e ela impugnava a PEC, conhecida como PEC da Reforma Administrativa, PEC 19, a Emenda Constitucional 19, de 98, conhecida como PEC da Reforma Administrativa. Então ela vem desde 2000, tinha liminar com eficácia, por fim a liminar foi cassada e a PEC efetivamente está com eficácia plena agora em todos os seus dispositivos. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou Alexandre Bezerra, sou advogado e professor. O escritório atua no ramo de direito tributário, direito administrativo, defendendo os direitos aí dos servidores públicos, civis e militares, e empregados públicos também. E no direito previdenciário, junto aos regimes próprios de previdência social, e no âmbito do direito eleitoral. Nossas redes sociais, do professor Alexandre Bezerra, é prof_Alexandre Bezerra, e do escritório ARB_Advocacia. Vamos seguindo. Ó, a redação original do artigo 39 da Constituição Federal tinha a seguinte redação. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Lembre-se aqui, ó, pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Nós não estamos falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Essas empresas, esses órgãos, né, essas instituições, elas já contratam por meio de concurso público, o ingresso é por meio de concurso público, e o regime já é CLT. Eu fui empregado da Caixa durante alguns anos e era contratado por regime da CLT. Então, nós estamos falando do regime jurídico único, que eram aplicados apenas à administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vamos seguindo. A redação da emenda dada pela emenda constitucional 19 de 98, que não tem nada a ver com o teor da redação anterior, ele diz o seguinte, artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, não diz nada com nada. Então a gente fica meio perdido. Mas por que o artigo 39 caput era tão claro em relação ao regime jurídico e o artigo 39 novo não fala nada sobre regime jurídico? Porque a gente pensa que se fosse permitir a existência de outro regime jurídico, teria alteração para dizer que o regime jurídico no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional poderia ser o regime vinculado ao estatutário e ou CLT, a depender da legislação do cargo, mas não veio falando nada disso. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Ó, a ADI número 2135, ela foi distribuída em 27 de janeiro do ano de 2000. Mais de 24 anos passaram, em face de diversos dispositivos da Emenda Constitucional 19 de 98. O objeto da ADI eram os vícios formais, porque eu vou mostrar para vocês que houve alteração nos destaques, né? Houve renumeração dos destaques, o que ocasionou a alteração do artigo 39, e também materiais, né, na hora da produção da norma, que foi alegado que essa criação de um novo, a permissão de criação de um novo regime dentro da administração pública vai afetar a isonomia entre os servidores públicos. Essa é a matéria constitucional material discutida, que há um direito e essa reforma ela retirou, então aboliu o direito à isonomia do servidor, o que foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos seguir.
Então, na minha visão, foi uma artimanha do Congresso Nacional. Ele fez a votação por destaques. Se você tem um conhecimento um pouco melhor sobre processo legislativo, né, o processo de formação das leis, das normas, você vai perceber que nos regimentos, na legislação, na hora de votar as proposições, é possível haver separação, fazer destaques, você votar por bloco, você votar por, por área de afetação. Então, há essa possibilidade e houve uma votação por destaques. Então, o artigo 39, eu já tinha lido para vocês, tinha essa redação que eu vou ler novamente: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nome de sua competência, deixa eu ver aqui, não, instituirão, no âmbito de sua competência, perdão, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Então, essas pessoas, esses servidores, só poderiam ser estatutários. Está aqui configurado o regime jurídico único. Pronto. Empresas públicas e sociedade de economia mista, não havia problema nenhum de ser CLT. Eles já eram CLT. Na proposta em primeiro turno, foi rejeitado pelo plenário do Congresso Nacional o artigo 39, que tinha a seguinte redação: lei de iniciativa de cada poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios instituirá política remuneratória e planos de carreira obedecendo aos princípios do mérito e da capacitação continuada e à natureza, complexidade e atribuições dos respectivos cargos, vedado. Aí tinha uma situação, várias situações lá de vedação, mas o foco aqui é o caput. Esta redação ela foi reprovada, ela foi rejeitada pelo plenário em primeiro turno. O que aconteceu? A votação é em destaques. Então, o Congresso, usando da artimanha, o relator e a presidência, ele voltou. Ainda em primeiro turno, dentre os destaques, né, que tinham sido rejeitados ou aprovados, foi aprovado o parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º, qual o texto dele? Olha a redação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Tem nada a ver com o que dizia o caput lá da redação original. Qual foi o artigo 39 aprovado em segundo turno nessa PEC? Porque assim, é necessária aprovação em 2 turnos, 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional. Então é o seguinte: quando você tem a votação, análise e votação em destaques, em separados, o que foi rejeitado em primeiro turno, ele não tem como ir para o segundo turno, porque já foi rejeitado numa casa. Então, ele não irá preencher mais os requisitos de aprovação em 2 turnos nas 2 casas. Então, se ele foi rejeitado, ele fica fora. Como não era uma votação sobre todo o bloco, e sim sobre pedaços da norma, separadamente, o parágrafo 2º estava aprovado. E o que aconteceu? Quando foi, porque artigo 39, cabeça, né, tinha sido reprovada aquela redação, quando foi feita a reordenação dos dispositivos para ser levada ao segundo turno, o artigo 39 passou a ter, na verdade, o parágrafo 2º passou a ter a numeração de artigo 39 e foi aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Então, isso foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal falou que essa reordenação não traz vício formal na produção da norma, porque o judiciário não pode interferir em questões internas. Foi decidido que poderia ser votada em separada as normas, né, em fracionada, e foi aprovada. Então, se ela foi aprovada a primeira vez e foi aprovada a segunda vez, ela pode ser promulgada.
independente do número que ela venha a ter ali, se vai ser artigo, se vai ser inciso, isso aí não interfere. Esse foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o que foi examinado. Nós não temos ainda o acórdão, porque ainda não foi publicado, para sabermos os pormenores em relação à possibilidade de inconstitucionalidade a emenda constitucional, o que nós discutimos agora, o artigo 39, essa alteração ter retirado os direitos já garantidos, né, as garantias dos servidores públicos. Ao que parece, o Supremo Tribunal Federal disse que essa alteração não interfere na garantia de isonomia, no direito, na garantia prevista na Constituição de isonomia entre os servidores públicos. Então, mas nós precisamos primeiro ler o acórdão, ver qual foi a fundamentação. Então, seguindo, a ADI número 2135 teve uma liminar suspendendo a eficácia do artigo 39, caput da Constituição Federal, lá em 2007. Lá em 2007 teve uma liminar, se não me engano, 2007 ou 2008, uma liminar suspendendo os efeitos da nova redação, ou seja, o regime jurídico único passou a ter validade, afastando-se a possibilidade da administração direta, autárquica ou fundacional ter ingresso de servidores por meio de concurso público vinculados à CLT. Só que, agora em 6 de novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido, cassando essa liminar e dando efeitos prospectivos, ex nunc, daqui para frente, e vedando a transmutação de regime dos atuais servidores. E por que ele falou isso? Quando, da Constituição Federal de 88, lá na década de 90, quando foi definido que o regime jurídico, né, único, o regime jurídico dos servidores públicos concursados da administração direta, autárquica e fundacional era o estatutário, houve a possibilidade de opção de transmutação do servidor público. Então, muitos servidores, por exemplo, que mudaram do regime CLT para o estatutário, que era um CLT para o regime estatutário, em decorrência da Lei 8.112, ele deixou de receber o FGTS. A União parou de recolher o FGTS porque agora ele era estatutário, não era mais CLT, então não tinha mais os depósitos de FGTS, o que acarretava, inclusive, posteriormente, a retirada do saque desses FGTS. Então houve essa opção de escolha. Alguns permaneceram na CLT, outros migraram para o estatutário. Então isso aconteceu. Então o STF já vedou aí essa possibilidade. Então apenas daqui para frente os novos concursos que deverão ter essa possibilidade da administração direta, autárquica e fundacional admitir ingresso de novos servidores públicos por meio de concurso, cujo vínculo do regime jurídico seja a consolidação das leis do trabalho. Seguindo, quais são as principais diferenças? Que a grande preocupação do concurseiro, da pessoa que está fazendo um concurso, não de quem já está lá, né, mas do concurseiro é vantagem ou desvantagem para mim? Quando a gente pega historicamente o serviço público, né, o cargo público do emprego público, a gente via nítidas diferenças. Uma das diferenças era que o servidor público ele tinha garantida, até a emenda constitucional 41 de 2003, a integralidade e paridade em relação aos seus proventos e tudo mais. Então, a gente via nitidamente essas questões. A gente via também, nesse caso ainda continua vendo, a questão da estabilidade. O servidor público estatutário ele é estável após 3 anos de efetivo exercício. Então, ele só vai ser demitido se ele cometer alguma situação que haja previsão de demissão como punição. E a demissão para o servidor público ela é uma forma de punição e decorre do processo administrativo disciplinar. Vai ter um processo administrativo disciplinar, apurar essa conduta daquele servidor é uma conduta passiva de demissão, e nós estudamos no direito administrativo as punições que o servidor público pode acarretar na vida do servidor público, uma delas é a demissão. Então, esse servidor público efetivo ele pode ser demitido em decorrência
após, após ocorrer um PAD, processo administrativo disciplinar, em que é garantido lá a ampla defesa e o contraditório. Eu digo entre aspas porque a gente sabe que na realidade não ocorre tanto assim uma ampla defesa e contraditório. O empregado público, que é vinculado ao regime de CLT, ele não é estável. Ele passa por um estágio probatório, na Caixa Econômica Federal é de 90 dias, e a partir daquele momento ele tem um contrato dele por prazo indeterminado. A demissão desse empregado público, olha, nós estamos falando de empregado público do que nós temos de jurisprudência hoje, que são os empregados vinculados às empresas públicas e sociedades de economia mista. Em relação à administração pública direta, autárquica e fundacional, a partir de agora que a gente vai visualizar como é que vai ocorrer essa situação, porque é necessário que haja a produção de normas, de leis que, que, que regem esses cargos públicos para dizer o cargo X, o cargo Y, ele é regido pelo regime da consolidação das leis de trabalho. Então, no caso do empregado público, a demissão ela pode ser de forma de punição, toda vez que o empregado ele vai ser punido e pode ser haver demissão como punição, tem que existir um processo administrativo disciplinar. E se não for por punição, ele tem que ser motivada, tem que haver motivação. Não é justa causa. Demissão por justa causa é uma coisa. Demissão motivada é outra. A motivação é da empresa pública, da empresa pública, da sociedade de economia mista e agora da administração direta, autárquica ou fundacional. Vamos ver aqui o que o STF falou sobre os empregados vinculados às empresas públicas e à sociedade de economia mista. O STF, agora em abril de 2024, ele julgou o tema 1022 e fixou a seguinte tese: as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades econômicas, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados, desempregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Então, a posição do Supremo Tribunal Federal hoje é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem demitir sem justa causa o empregado, mas elas precisam de motivação razoável. Motivação razoável, no meu entender, não é assim, o Alexandre, eu não quero ele aqui, eu vou demitir ele e para poder entrar alguém, chamar alguém que seja melhor que ele. Não é isso. Razoável é, por exemplo, necessidade, após reuniões de conselho, de administração, e todo aquele estudo de diminuir o quantitativo de empregados, essa é uma possibilidade. Né? A empresa passa por problemas financeiros, né? E é necessário diminuir o quantitativo de pessoal, isso já foi decidido, houve um estudo, essa é uma possibilidade, né? Teoricamente aí seria um motivo fundamentado e razoável para a demissão. Não pode ser nada pessoal, é subjetivo. Eu vou demitir ele por isso. Se há algum problema com o empregado, e esse problema que o empregado tem acarreta algum descumprimento de algum preceito legal, alguma situação interna em que tenha punição, seja ela de demissão ou não, tem que fazer o procedimento específico para poder apurar a conduta do empregado e, se for o caso de demissão, demitir por justa causa. Então, mas o que acontece na realidade em relação a essas empresas públicas e sociedade de economia mista, é o que nós temos hoje? É que quando essas empresas querem diminuir seu quantitativo de pessoal, seja para pegar o pessoal mais antigo, e acontecia isso na Caixa, que tinham escriturários, e depois o plano de cargos previa o ingresso de técnico bancário, para que esses escriturários fossem substituídos por técnicos bancários, que era muito mais barato para a Caixa, né, por causa das incorporações que esses escriturários tinham, a Caixa abria lá
plano de demissão voluntária, PADV, PDV. Então, é isso que as empresas fazem. Elas abrem os planos de demissão voluntária. Então, o empregado que aderia ao plano, ele tinha alguns benefícios. Eu lembro que, por exemplo, para cada ano trabalhado, havia um percentual de indenização, além das indenizações previstas na CLT, ainda tinha esse plus, como, por exemplo, plano de saúde, a possibilidade de permanecer com o plano de saúde durante não sei quantos anos, ou a Caixa pagaria parte do plano de saúde durante não sei quantos anos. Então, assim, tinha esses benefícios para que a pessoa aderisse e pedisse e entrasse no plano e a Caixa ia demitir por esse motivo. Mas o motivo que ela tinha para poder fazer o PADV era diminuir o custo com os empregados mais antigos. Era uma realidade. Então muitos pediram, depois se arrependeram, outros pediram, não se arrependeram, e a vida seguiu para todos eles. Então é essa possibilidade. Seguindo. Quem define se é estatutário ou CLT? Sempre o cargo público ele é regido por uma lei. Né? No caso da Caixa Econômica Federal, o Decreto-Lei 759 de 69, ele tem lá no seu artigo 5º o seguinte: o pessoal da CEF será obrigatoriamente admitido mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. O regime legal do pessoal da CEF será o da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Está aqui. Se eu quiser falar que agora a CEF ela vai ser estatutário, tem que haver alteração. Mas não é o caso. A CEF sempre foi a empresa, desde que é empresa pública, ela é CLT. Então, vai estar na legislação justamente essa alteração. Atenção, o ingresso nos cargos públicos continua sendo por concurso público. Constituição Federal, artigo 37, inciso I e 2. Isso não mudou, continua sendo por meio de concurso público. Não confunda concurso público para ingresso ao cargo ou emprego público efetivo com o processo seletivo de contratação temporária nas situações excepcionais previstas na lei. A gente sabe que tem muita contratação temporária que a pessoa fica 10 anos ali, 20 anos. Sabe que em Minas Gerais, os professores efetivados pela Lei 100, muitos daqueles professores já estavam muitos anos sendo contratados, recontratados. Muitos professores foram desligados, né, porque foi julgado inconstitucional o artigo, se não me engano, 7º da Lei 100, que efetivava esses contratados. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive, em relação a essa questão, é que toda vez que há um contrato temporário em decorrência de alguma excepcionalidade, e aquela excepcionalidade ela passa a ser uma situação comum, ela não gera efetividade. Esse contratado, ele não passa a ser servidor público efetivo ou empregado público efetivo, mas ele passa a fazer jus aos direitos previstos na CLT. Então, o Estado que, ano após ano, foi renovando aquele contrato com aquele professor, sem fazer concurso público, né? Renovando o contrato com aquele professor, e depois de um período, de um tempo, parou, por exemplo, 5 anos ou mais, ou não parou, continuou, ele é obrigado a recolher, pagar os FGTS desses contratados. Esses contratados fazem jus aos direitos previstos na CLT. Eles não são estatutários. Bom, chegamos ao final. Esses são os pontos principais até o momento. Nós não temos ainda uma decisão, o acórdão publicado, então a gente não pode falar sobre o mérito da situação, todos os questionamentos ponderados pelo Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade material. Em relação a formal, deu a entender aí que a forma que foi feita a aprovação dessa PEC, essa emenda constitucional 19 de 98, ela não foi de forma inconstitucional porque ela seguiu, em tese, o regramento interno do Congresso Nacional. Então, por isso, não pode ser declarada inconstitucional. Embora o voto pela constitucionalidade da PEC foi um voto divergente. A relatoria, o voto do relator, da relatora, era para a inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade formal.
mas o voto que foi vencedor foi pela constitucionalidade do processo legislativo que aprovou a Emenda Constitucional 19 de 1998. Não esqueçam, no YouTube, Prof. Alexandre Bezerra, este vídeo vai lá para o YouTube, no Instagram, Prof. Alexandre Bezerra, e lá no escritório também tem a IRB Advocacia. Não esqueçam, se vocês estão com dúvida, tem algum questionamento, não concordou, ninguém é obrigado a concordar, né? Então fiquem tranquilos, podem comentar dentro daquele índice mínimo de educação, né? Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que pessoas que não têm um mínimo de educação. Então, dentro da educação usual, façam seus comentários, o que vocês acham dessa aprovação do Supremo Tribunal Federal e lembrem sempre de, antes de compartilhar qualquer tipo de informação que a gente vê sobre uma decisão dessa que influencia milhões e milhões de pessoas, que poderá influenciar, inclusive, muitos concurseiros, muitas pessoas que estão preparando para concurso, estão todos agora desesperados. Antes de compartilhar, confirma se essa informação é verdadeira, porque o que tem de fake news sobre essa decisão não está no gibi. Um grande abraço e até breve.